Salve galera do canal Zoom Político. Galera, chegando aqui para mais um vídeo no canal. E agora eu vou falar para você sobre a taxa Selic. Quer dizer, vou fazer uns comentários sobre a taxa Selic. Então assim, nesse primeiro slide, assim, aqui é um slide bem primário, assim, só para mostrar aqui também os percentuais atuais, né? Vamos lá. A taxa Selic no momento 15% ao ano. 15% ao ano. E aí eu já tenho que abrir um parênteses aqui para fazer uma advertência ao presidente Lula. Não é crítica, é uma advertência só. O presidente Lula criticou demais não, eu acho que até de menos, mas criticou muito o Campos Neto na gestão do BC. De fato, o Campos Neto, e não adianta dizer que não tem ideologia política no meio, porque tem. O Campos Neto era um sujeito vinculado ao Bolsonaro da direita. Tanto é que depois eu vou mostrar nesse vídeo aqui que tem em 2020, se eu não me engano, ele reduziu a taxa Selic para 2%, com uma inflação de quase 5%, um absurdo, não sei como é que pode chegar nesse patamar, e agora com a inflação de 5,52%, eles dizem que o juro tem que cada vez subir mais, né? Então nessa primeira tela é só para mostrar que nessa última reunião do Copom eles colocaram para 15%, e já vamos deixar uma consequência disso, né? Consequência disso é que a cada 1 ponto percentual por cento que sobe, a dívida pública sobe 55 bilhões. Quem é que lucra? Quem é os credores da dívida? São os banqueiros e os grandes empresários, quem compra esses títulos do governo, né? Então, assim, quem é que tem interesse que a taxa Selic esteja lá em cima? Simples assim, né? Então, assim, ó, tem gente dentro do Banco Central trabalhando para uma outra gama de gente. Quer dizer, que não é uma gama tão grande assim. Para algumas meia dúzias de empresários, banqueiros, né? Porque se comparar num país continental que nem o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, essa gente que lucra com isso, ela é uma minoria, né? É muita gente, mas é uma minoria, se é que me entendem. Então, 15%. Absurdo dos absurdos. E eu vou mostrar por quê. Vou mostrar uma outra tela aqui, ó. A última taxa de inflação medida no Brasil, tá? Então, referente ao mês de maio de 2025, que foi de 0,26. É positivo. Termos acumulado, 12 meses, a inflação está em 5,32. Está controlada, 5,32. Vamos comparar com a Argentina, vamos comparar com outros países aí, a nossa inflação está controladíssima. Então, isso é um índice oficial, é isso aí, 5,32. Depois eu vou traçar um paralelo com o governo anterior e mostrando aí por que com a inflação de 5,32 a gente tem que ter uma taxa Selic de 15%. Veja bem, 15%. Volto a dizer, ao interesse de quem essa taxa está nesse patamar. Não é nosso, não é do povo brasileiro, não é da parte mais necessitada da população brasileira. Com certeza não é. Né? É por óbvio, né? Não precisa ser nenhum gênio para chegar nessa conclusão. Vamos lá. Os interesses de quem? Se não é dos banqueiros, se não é dos credores da dívida, se não é de quem quer
que a dívida pública fique cada vez maior. Então, assim, o presidente Lula é uma advertência. Tem que falar com o indicado dele no Banco Central. Não é possível que essa taxa continue subindo. Eu vou para mais uma tela aqui. O PIB. O PIB está crescendo, minha gente. O PIB do Brasil está crescendo. Está aqui, ó. Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Tá? Janeiro, fevereiro, março. 1,4%. O PIB está crescendo. Além das expectativas do próprio mercado. O mercado não dá nada para um país, para um povo. O mercado só tira. Vamos ser bem claro. Vamos ser bem claro aqui. Mercado não dá nada. Rentista só trabalha na base de especular o mercado. Ele não dá nada. Então, no primeiro trimestre de 2025, em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE, na comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento foi de 2,9%. Então, o resultado acumulado em 4 trimestres ficou em 3,5%. Então, o nosso PIB está crescendo, minha gente. A nossa economia está estabilizada, minha gente. 15% de taxa Selic. Da onde que tiram isso? Qual é a desculpa? Nós tá escrito na nossa testa que somos palhaços. Não está escrito. A gente entende disso. Não dá mais para pôr goela abaixo esse tipo de conduta de quem está simplesmente nitidamente trabalhando para uma meia dúzia. A pauta não é o povo, a pauta são as elites brasileiras que não têm limites. Veja bem, não tem limites. São egoístas, são gananciosos. Quanto mais dinheiro eles têm, mais eles querem. E isso vem de dezenas e centenas de anos atrás, né? E a nossa elite é assim mesmo. Ela sim, só pensa nela, enfim, não pensa no Brasil, não pensa no povo brasileiro. Então vamos lá. Deixa eu colocar uma outra tela aqui. Vamos para a taxa de desemprego. A taxa de desemprego. Bom, aí poderia dizer assim, mas o emprego tá lá no teto, né? O governo anterior largou o país com, talvez, eu não tenho esses números aqui agora, mas com 10, 12, 13, 14% o índice de desemprego, né? Agora está 6,6%. Eu até deixei em vermelhinho ali. Não fiz um PowerPoint aqui bem elaborado, mas só para ter uma ideia. Deixei até em vermelhinho. 6%. E aqui já está dizendo, né? A taxa de desemprego no Brasil está atualmente em 6,6%, de acordo com os dados do IBGE, para o trimestre encerrado em abril. Este é o menor índice registrado para esse período desde 2012. Desde 2012. Então, mais um motivo para essa taxa Selic não estar nesse patamar tão alto. Tá? Então, assim, tá claro aqui. Tá? Eu não vou entrar em outros assuntos aqui, eu vou falar só sobre isso aí. Mas tá claro que tem uma parte trabalhando para favorecer uma outra parte. Isso tá muito claro. Não somos burros. Não somos burros. A gente tá vendo. Tá na nossa cara, de quem quiser ver, de quem quiser tirar um mínimo de tempo para analisar a situação. PIB crescendo, menor taxa de desemprego,
outra parte aqui que eu tinha visto aqui atrás, a inflação controlada em 5,32. Então assim, ó, não tem motivo para essa taxa estar nesse patamar. Então assim, é uma advertência para o presidente Lula. Chega no seu indicado e pelo menos tenha coerência, já que criticava tanto o outro, que a gente achava que era problema de ideologia, né? E ele estava querendo prejudicar o governo, enfim. Mas agora é um indicado pelo próprio Lula. Não é possível que foi indicar alguém lá que vai trabalhar novamente contra o país, contra o povo, contra os mais pobres, a favor dos banqueiros. Não dá para crer, tá? Eu vou para uma última tela aqui, que é durante o governo anterior, tá? Durante o governo anterior, a taxa 2019 a 2022 ficou no menor patamar, ficou em 2%, mas preste atenção na inflação acumulada, 4,52%, né? Mais para 5 do que para 4. Como que o Banco Central consegue reduzir uma taxa para 2%? Eu pergunto qual é o cenário, qual é a coerência com a taxa atual. Se 4,52 conseguiram chegar a 2%, agora com 5,52, que é o que está, ela teria que estar em 4% a taxa Selic, né? Proporcionalmente. Aí vão dizer, não, mas era por causa da pandemia, então teria que tentar aquecer a economia e é justo. Então que ela não tivesse 4% agora, que ela tivesse 8%. Já estaria bom. Se a cada 1% sobe a dívida pública em 55 bilhões, olha como se baixar para 8%, o quanto vai reduzir a dívida pública do Brasil. Então, assim, não dá mais para a gente ter um país continental desse tamanho e meia dúzia de pessoas ter vantagens sobre todo o restante da população. Não dá mais. Presidente Lula tem que pressionar o Banco Central. Esse juro tem que baixar. Os números da economia estão todos bons. Então a gente tem que baixar esse juro, que é para melhorar. Porque senão todo um trabalho do governo vai por água abaixo com esse juro nesse patamar. A quem interessa esse juro nesse patamar, afinal de contas? Aos rentistas, ao mercado? Somente a eles interessa. E aí, então, só para completar, em 2021 a inflação foi para 10, né? Disparou, e o governo anterior entregou uma inflação lá em cima. Então, assim, ó, não dá nem para criticar o governo atual. Ele baixou de 10, quase 11 para 5,52. Então o governo está no caminho certo, mas tem que pressionar para baixar as taxas de juros, tá bom? Então eu peço que vocês assistam o vídeo, analisem, deixem seus comentários, né? Compartilhe, enfim, e vejam os números aí, que isso não pode estar correto, né? E até o próximo vídeo.